o pecado que anda com duas lâminas, se o maior pecado do mundo não fosse a ambição, mas a desobediência, em um mundo onde a alquimia rege leis, guerras e destinos, existe um nome que não pode ser escrito, apenas sussurrado: Shirogane Ketsur, o samurai que caminha sempre com a mesma vestimenta escura, marcada pelo tempo, um haori gasto pelo vento e pela culpa. Em sua cintura, duas espadas menos nunca, uma, nunca três, sempre duas, como se uma não fosse suficiente para carregar seus pecados. Dizem que ele quebrou a maior lei já criada, a troca equivalente. Não para salvar alguém, não por poder, mas para provar que o mundo estava errado. Desde então, Ketsur é caçado por alquimistas de elite, generais e até por aqueles que um dia o chamaram de irmão. Onde ele passa, círculos de transmutação se apagam, armas falham e soldados hesitam. Não por medo, mas por reconhecimento. Ele não muda de roupa, não troca suas espadas, porque cada rasgo no tecido e cada marca no aço são lembretes do preço que ele pagou. Naquela noite, sob uma lua pálida e silenciosa, Ketsur, para diante de uma cidade que ainda dorme, com as mãos repousando sobre as duas lâminas. Seus olhos não carregam ódio, apenas decisão, porque amanhã o mundo lembrará por que algumas leis nunca deveriam ser absolutas. E essa é só a primeira cicatriz da história. A troca que não deveria existir antes de ser um nome proibido, Shirogane Ketsur, foi um alquimista exemplar. Disciplina absoluta, precisão cirúrgica, fé cega na troca equivalente. Ele vestia a mesma roupa que usa hoje, ainda limpa naquela época, e carregava duas espadas não por vaidade, mas por juramento, uma para proteger, outra para executar, se fosse necessário. Tudo mudou no dia em que a ordem decretou um sacrifício necessário. Uma vila inteira seria transmutada para alimentar um experimento militar. Pelo equilíbrio do mundo, disseram. Ketsur viu crianças reduzidas a números, vidas transformadas em cálculo. Naquela noite, ele desenhou um círculo proibido com o próprio sangue. Não para criar ouro, não para vencer uma guerra, mas para negar a troca equivalente. O resultado não foi um milagre, foi uma ruptura. A alquimia respondeu com silêncio. E o mundo, com medo. Desde então, sempre que Ketsur desembainha as duas espadas, algo está prestes a ser quebrado, não o aço, mas as regras. Seus inimigos dizem que ele é um erro vivo. Ele prefere pensar que é uma correção. Agora, enquanto a ordem se aproxima e o cerco começa a se fechar, uma pergunta ecoa. Ketsur é um vilão. Ou o único que teve coragem de dizer não. O caçador Yun, de o sino da cidade, mal havia terminado de ecoar quando eles chegaram. Alquimistas de estado, armaduras marcadas com símbolos de autoridade, círculos de transmutação gravados nas luvas. Vieram preparados para tudo, menos para ele. No centro da rua, Shirogane Ketsur permanecia imóvel. A mesma roupa escura, o mesmo haori gasto, as duas espadas repousando na cintura, como se fossem parte do próprio corpo. O primeiro ataque foi preciso. Transmutação instantânea do chão, lanças de pedra surgiram sob seus pés. Ketsur deu apenas um passo. Metal encontrou alquimia. Ele sacou a primeira espada. Um único corte. O círculo de transmutação se partiu ao meio, como se a própria lei tivesse sido ferida. O segundo alquimista hesitou. Foi o erro dele. A segunda espada não buscava matar, mas ensinar. Cada golpe parecia antecipar a transmutação inimiga, como se Ketsur já tivesse visto aquele futuro. Ele não quebra a alquimia, murmurou um dos caçadores. Ele a nega. A rua ficou em silêncio. Nenhum cadáver, nenhuma vitória limpa, apenas a certeza de que algo estava profundamente errado com o mundo que eles juravam proteger. Ketsur guardou as duas lâminas. Seu olhar não celebrava, não lamentava, porque ele sabia. Aquela não era a caçada de verdade. Do alto das torres, alguém observava. Alguém que conhecia seu passado. Alguém que ajudou a criar o erro. E agora queria apagá-lo. E quando Ketsur começou a caminhar novamente, ficou claro, o próximo confronto não seria contra soldados, mas contra a origem da lei que ele quebrou. A lei que precisava de Sangu e o lugar não aparecia em mapas. Uma antiga torre de pesquisa
enterrada sob camadas de pedra e segredos, onde a alquimia não era ensinada, menos era moldada. Foi ali que Shirogane Ketsur voltou a pisar, usando a mesma roupa, sentindo o peso familiar das duas espadas contra o corpo. Cada passo ecoava memórias que ele tentou matar. No centro da sala, cercado por círculos de transmutação gigantescos, estava o homem que todos chamavam de pai da ordem, o criador da doutrina moderna da troca equivalente, o arquiteto da lei. Você provou que a regra pode ser quebrada a menos, disse ele calmo, mas nunca perguntou por que ela existe. Com um gesto, revelou a verdade. A troca equivalente não era uma lei natural, era um freio, um limite imposto para conter algo muito pior, uma força que exigia sacrifícios cada vez maiores, né? A vila, as guerras, os experimentos, nada disso era acidente, era manutenção. Ketsur apertou o punho sobre o cabo das duas espadas. Ele não estava diante de um vilão comum, mas de alguém disposto a condenar o mundo para mantê-lo estável. Se a ordem só existe graças ao massacre, murmurou Ketsur, então ela nunca mereceu existir. O ar ficou pesado. Os círculos começaram a brilhar. Ali, naquele instante, ficou claro se Ketsur vencesse o mundo, perderia sua lei. Se falhasse, perderia sua última chance de mudança. E nenhuma das duas espadas estava pronta para pagar esse preço sozinha. Duas lâminas, um futuro. O primeiro impacto não veio da alquimia, veio da decisão. Shirogane Ketsur, com a mesma roupa marcada pela jornada e as duas espadas em mãos, avançou. Os círculos de transmutação da torre explodiram em luz, tentando impor a lei. Mas a lei já estava morrendo. A primeira espada cortou o elo que sustentava o sistema. Não carne, não osso, mas o princípio. A segunda espada atravessou o núcleo do ritual, não para destruir, mas para interromper. Pela primeira vez, a alquimia parou de exigir pagamento imediato. O silêncio tomou a sala. O pai da ordem caiu de joelhos. Sem a troca equivalente, não havia mais controle. Sem controle, o mundo teria que aprender a escolher. A torre ruiu, mas Ketsur caminhou para fora ileso, com o Hauri ainda sobre os ombros e as duas lâminas voltando à cintura. Ele não se tornou rei. Não fundou uma nova lei. Não pediu perdão, ele apenas foi embora. Alguns dizem que o mundo entrou em caos. Outros juram que nunca houve tanta liberdade, mas uma coisa é certa: quando regras injustas tentam se impor, ainda existe um samurai que não troca vidas por equilíbrio. E enquanto duas espadas caminharem juntas, o futuro nunca estará completamente decidido.